Então, pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Matas, né? Nesse vídeo aqui, na verdade, esse vídeo aqui eu deveria ter feito ele, né, antes do vídeo lá sobre aquela polêmica lá anterior, né? Na verdade, o vídeo que eu deveria ter feito era esse, né? Mas surgiu aquela polêmica, eu tive que fazer um vídeo sobre isso. Mas esse vídeo aqui é justamente, eu queria fazer dar ali meus 2 dedos ali de consideração sobre aquela questão do Monark e da Gabriela Prioli, né? Porque, em primeiro lugar, o que me chamou a atenção naquela situação não foi nem a interação entre eles dois, entre a Gabriela Prioli e o Monark, mas as reações, né, de certos grupos ideológicos em torno daquela polêmica entre eles dois, né, nomeadamente os grupos da nova direita e nomeadamente os grupos da nova direita, né? Então isso aí considerando um largo segmento, né, conservadores, liberais, etc. Então, o que eu vou aqui considerar alguns pontos que eu acho que ninguém ainda tratou sobre essa questão e que meio que passou despercebido, né, sobre essa questão. Então, basicamente vai ser essa a orientação do vídeo, né? Então, previamente aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais, WhatsApp, não sei o que, Telegram e tudo mais. E vamos lá. Então, pessoal, como muitos de vocês devem ter visto, né? O contexto se deu ali numa interação lá entre a Gabriela Prioli, né, e o Monark, né? E o contexto lá da discussão era justamente sobre a questão da educação, né? Na verdade, inicialmente, a questão era inicialmente comparativa, né, sobre a questão da educação no governo Lula e Dilma. E aí o Monark fez uma intervenção e afirmou que a educação era uma bosta, não sei o quê. E aí teve uma parte que ele falou, não, mas todo mundo cresceu e ela perguntava se ele tinha dados. Então, o núcleo ali da questão, qual foi da polêmica, né? Foi a interação entre ele e o que se deu, né, principalmente a discussão que se gerou em torno disso, foi a seguinte. O Monark, né, falou que, aliás, a Gabriela, a Prioli, vou chamar só Prioli, a Prioli questionou ele sobre dados, porque ele não tinha dados. Então ela fez uma espécie de exigência de evidências, né? Enquanto que a resposta do Monark foi o apelo às impressões e à experiência e à vivência, entre aspas. Eu não gosto muito desse termo, mas tudo bem. Então a polarização se deu entre duas posições, basicamente, né? Você tinha o Monark, e o Monark era aquele sujeito que queria defender posições políticas, né, de natureza inclusive nacional, com base em impressões, né, em intuição, entre aspas, né, e com base em achismo, no fim das contas, né? E a Gabriela Prioli, né, estava justamente exigindo, né, que uma discussão sobre esse tema deveria se basear em evidências, né? Obviamente porque a evidência primeiro de tudo é um bem epistêmico, né? Eu não sei, obviamente eu acho que ela não, eu tenho quase certeza que ela não, muito provavelmente, né, ela não tem conhecimento dessas questões de epistemologia. Mas o que se pode entender ali justamente é que evidência, né, é um bem epistêmico, que ela é truth conducive, né? Ela é um bem epistêmico que conduz à verdade, né? Então, nessa medida, a exigência de evidências que ela estava fazendo era justamente essa exigência, em primeiro lugar, de responsabilidade epistêmica, né? Porque, inclusive, o pessoal da nova direita, né, o pessoal da direita que tentou defender o Monark, né, inclusive liberais, tanto liberais conservadores bolsonaristas, né, para você ver, até o Nando Moura, né, que é um exemplar desse tipo de debate público, né, ele é meio que um modelo arquetípico do debate brasileiro, do sujeito que baseia suas opiniões, né, suas posições com base em impressões e achismo, né? Então, o Monark, nesse sentido, é uma espécie de herdeiro do nandomourismo, né, intelectual. Então, o que aconteceu é o seguinte, se formou 2 grupos, se estratificou 2 grupos ali em torno disso, né? Aquelas pessoas mais voltadas da direita, né, que
resolveram defender a posição do monarca e ridicularizar Prioli, né? E o que me chamou a atenção não foi exatamente o debate, mas justamente esse movimento, né, essa reação, principalmente na nova direita, em torno dessa questão, em torno dessa interação entre o monarca e a Prioli. Né? Porque o que é que aconteceu? O que aconteceu é que esse pessoal da nova direita começou a ridicularizar a posição da Prioli, né, justamente falando que a exigência de evidência que ela fazia, né, você tem dados, né, isso é uma exigência de evidência. Essa exigência de evidência era uma completa maluquice, né, uma completa falta de razoabilidade, né, porque aquilo ali era um contexto, era uma conversa informal e não precisaria, né, aquilo ali era uma exigência completamente pretensiosa, né, e alguns chegaram a dizer até elitista. Né. Então, o que aconteceu e que me chamou a atenção e que me fez ter vontade de fazer esse vídeo, né, comentando essa questão, foi justamente essa reação desse pessoal da nova direita. Né? Por quê? Porque se você olhar essa interação desde um ponto de vista epistêmico, né, você vai ver que, e principalmente em torno de um tópico específico da epistemologia, que é o problema do valor do conhecimento, né, que ali, na verdade, tem vários problemas do valor do conhecimento. Né? Tem o primeiro problema, né, o problema primário do valor do conhecimento, que é explicar por que o conhecimento é fornecer um quadro teórico epistemológico adequado que explica por que o conhecimento tem maior valor que a crença verdadeira. Né? Tem um segundo problema, que é o problema secundário do valor do conhecimento, que é explicar por que o conhecimento tem maior valor, é axiologicamente mais valoroso, digamos assim, do que qualquer dos seus subconjuntos próprios, das suas partes. Né? Ou seja, o conhecimento é mais valoroso do que crença verdadeira e justificada, por exemplo. Né? E aí esse problema esse segundo problema aí está muito vinculado, por exemplo, à discussão, né, toma muita parte ali do problema de Gettier. Né? E, inclusive, surgiu mais recentemente o problema terciário, né, do valor do conhecimento, que é muito vinculado, por exemplo, ao trabalho do Pritchard, que é a questão de explicar por que o valor, né, o tipo de valor que está vinculado ao conhecimento é um tipo diferente do valor das suas subpartes, né, de seus subconjuntos, o seu subconjunto próprio das suas partes, né, de qualquer subconjunto próprio de suas partes, na verdade. Ok? Esse seria o terceiro problema. Então, o que acontece ali é que principalmente o primeiro problema do valor do conhecimento, ele retoma justamente uma discussão que já está ali em Platão, no Mênon, né? Que é justamente ali quando o Sócrates, né, faz um questionamento ali falando que o conhecimento ele tem maior valor do que a crença verdadeira. Né? E o que é isso? O que você pode se perguntar, mas o que é isso relevante para a questão da Prioli versus monarca? E eu digo, é fundamental. Porque a posição do monarca ali é uma posição em que ele valora de forma quase que fundamental a própria crença dele. Não é nem verdadeira, porque ele não sabe se é verdadeira. Então ele é meio que o apego às impressões, é a lógica das aparências. Né? Então, as impressões, né, se eu tenho impressões e se eu tenho uma intuição, entre aspas, então eu estou justificado. Né? Eu tenho justificação para P, por exemplo. Em que P, no caso lá, era sobre a questão do desenvolvimento da educação no período Lula-Dilma. Né? Então, o que acontece é que, à luz dessa discussão epistemológica, né, dessa discussão da epistemologia e da história da filosofia, o que acontece é que a posição do monarca e, por conseguinte, a posição do pessoal da nova direita, que resolveu tomar a posição do monarca como sua, né, é justamente a posição da idolatria da opinião. Né? É a idolatria e a tirania da opinião e da lógica das aparências.
E o que é mais interessante é que a priori era justamente a posição que, digamos assim, refletia a posição socrática, que era a posição do pedir razões, né? O famoso conceito, né, platônico do logon didonai, do dar razão, né? A logos aqui pode ser entendido aqui num sentido amplo, né? Desde razão, discurso, né, argumento, né? Mas eu prefiro, né, normalmente entender essa expressão logon didonai como dar razão. Então, é justamente a exigência da evidência, a exigência das razões, né? Então, o que torna isso mais cômico, né, nisso é justamente que o pessoal da nova direita, que é justamente os supostos defensores, né, dos valores ocidentais, né, e uma das pilastras da sociedade ocidental é justamente a filosofia grega, né, é justamente aquele pessoal que estava defendendo a posição da tirania da opinião, a tirania, a posição da lógica das aparências. Né? Enquanto que a Prioli, que era progressista, era a que estava defendendo a tese, entre aspas, socrática. Né? Ou seja, e aí é que entra justamente esse tema entra justamente num outro tópico que eu já mencionei aqui, inclusive o Matheus a gente já mencionou, né, lá o canal do Matheus Tibúrcio, né, que é a questão do beletrismo, né, da formação beletrista que essa nova direita vem tendo. Né? Isso você consegue ver, por exemplo, na formação, no campo liberal, por exemplo, é o beletrismo aplicado à economia, né, que é essa idolatria da escola austríaca. Né? A idolatria da escola austríaca é justamente o beletrismo no campo econômico. Né? Você pegar a maioria das pessoas que estão se voltando para a escola austríaca é justamente pessoas que não estudaram a fundo a coisa. Né? A maioria das pessoas que eu tive contato na universidade que se voltaram para esse âmbito liberal liam, né, livros muito básicos, né, sobre essa questão. Por exemplo, o livro O Caminho da Servidão, do Hayek, né, As 6 Lições do Mises, aquele livro das leis do Bastiat, e achava que pronto, já sabia tudo de economia política e filosofia política. Né? Ou seja, é a típica atitude beletrista. Né? Uma formação superficial que, por sua vez, forma uma posição um tanto quanto dogmática. Né? E a gente vê isso aí a todo tempo, né, na internet. Né? Uma série de sujeitos que têm uma formação extremamente superficial em uma série de tópicos e constantemente se arvoram uma posição, né, de autoridade intelectual, né? Que é uma atitude farsesca, uma atitude cômica e burlesca, né? Que é simplesmente uma falsificação da sua situação existencial. Então, o que estabelece aqui para a gente é justamente isso, né? O que é preciso buscar a todo momento na discussão pública, né, uma maneira, né, assim como os valores morais, né, os bens morais são fundamentais para a constituição de uma sociedade sadia, né, os bens epistêmicos, propriamente ditos, também são fundamentais para uma sociedade sadia. Né? A distribuição desses bens epistêmicos, né, como o conhecimento, a evidência, a justificação, etc., a verdade, né, todos esses são fundamentais, principalmente no contexto hoje, né, em que grupos de mídia constantemente resolveram tomar uma posição política, né, uma posição política radical, né, e, inclusive, se tornaram, em última instância, se tornaram agentes políticos, e não agentes de informação e de prestação de serviço para a sociedade. Então, na medida em que você tem todo um ambiente de corrupção desses bens epistêmicos, que é justamente um ambiente em que prima pela valoração da lógica das aparências e da tirania da crença, da opinião, é justamente uma sociedade que está doente, está dando evidência de estar doente, porque é uma sociedade que justamente está cometendo uma inversão dos bens epistêmicos, é a valoração daqueles componentes que isoladamente são inclusive nocivos. Né? Uma posição
de distribuição de irresponsabilidade epistêmica no debate público é justamente um componente nocivo, né, para uma sociedade. E isso a gente vê está presente em tudo quanto é discussão, inclusive de intelectuais que supostamente deveriam dar exemplo, né? Então basicamente é isso, pessoal. Se você gostou aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Qualquer dúvida coloque nos comentários, né? E um abraço a todos e até mais.